fiquei 10 anos em centro espírita. Eu fiquei atuando 10 anos em centro espírita kardecista, depois eu fui para Umbanda. Caramba. Eu fiquei como médium de incorporação na Umbanda. Fiquei 10 anos desse processo até achar um limite também, falar até aqui até onde eu posso ir. Agora eu preciso de respostas. Quando eu entrei na Umbanda, eu achei que tudo ali era macumba, tudo era desgraça, tudo era o final do mundo, sabe? Eu tava já no processo. Aí quando eu entrei na Umbanda e vi a magia da Umbanda, cara, eu me apaixonei. Eu falei, aqui é muito louco. Mas essa linha temporal, a Umbanda veio antes dessa história que você está contando? Eu tava... Então, são universos paralelos. Então, quando eu entrei na faculdade, eu já estava fazendo parte da Ordem Rosa Cruz. A Umbanda, quando eu entrei no Centro Espírita aos 16, 17 anos, aí eu comecei a trabalhar os dois universos em paralelo. Então eu fiquei como membro da Ordem Rosa Cruz e trabalhando no Centro Espírita e jogando um conhecimento para o outro. Então eu ia aprendendo nas duas vertentes. Tem muita coisa similar? Depende. Se você for para a magia da Umbanda, na vertente do Rubens Saraceni, aí você vai entrar na magia mística da Umbanda. Caso contrário, a Umbanda é mais roots. O que você chama de magia da Umbanda? Ok, vamos lá. Desenhar um pentagrama no chão, fazer um ponto riscado, colocar velas, usar certas substâncias. Você pode utilizar-se de magia para levar para a Umbanda. Tá? Então eles chamam de uma Umbanda mais mágica. Outra coisa é deixar o guia trabalhar pela sua natureza. Então, por exemplo, você vai incorporar um caboclo. O caboclo ele tem certas substâncias que ele mesmo pode utilizar como elementos da natureza, que quando ele, como um índio em vida, utilizava certas plantas, certas substâncias para poder tratar uma enfermidade, por exemplo. Tá? Aí quando você entra na Umbanda, você entende o racional da Umbanda. O que é Umbanda? O que é um centro espírita? Como funciona isso? Como funciona até o sistema administrativo dos centros espíritas. Então a coisa fica legal para você trocar de uma ótica de vou lá para tomar um passe, como agora eu participo e pertenço a uma estrutura espírita real. Então você começa a ver como funciona. E você vê que não é como as pessoas acreditam. Eu, por exemplo, tenho uma visão totalmente... Me parece sua visão e eu vou te dar outros pontos. Por exemplo, da Umbanda. Bora. É um terreiro, as pessoas recebem espírito e é isso. Quem são esses espíritos? Essa é a pergunta. Então, não sei. Muito bem. O que são? Muito bem. Não são pessoas mortas? São pessoas mortas. Ah, é? São, mas não são orixás. Eu achei que eram tipo divindades. Não são divindades. Não? Esse é o erro. Não são divindades? Não. Na África, eu vou te mostrar racionalmente. Na África existe uma mitologia. A mitologia criacionista tipo de mitologia deuses, nórdica. Tipo. É isso, né? Tipo a dele. Tipo a dele. Então, assim, na África caiu um meteoro. Esse meteoro saíram 5 deuses. Desses 5 deuses que a gente conhece, a gente tem Essu, que seria o Exu. Você tem Oxóssi, Iemonjá, Ifá. E o outro que eu não vou lembrar, que eu sempre esqueço o nome dele, que parece muito com Jesus Cristo. Eles saem e vão colonizar a África, cada um com a sua estrutura, vamos dizer assim, de forma de devoção. Então você vai num vilarejo na África, existem objetos que são desenhados na porta daquela família. Então você vê um arco e flecha, você sabe que ali é Oxóssi, que é considerado como uma divindade. O que seria uma divindade relacionada ao Oxóssi? Como assim? Oxóssi. Uma comparação? Lembra que a gente estava falando sobre os primórdios da religião antes de começar. Oxóssi são as matas. Ah, tá. Então, ele é uma divindade relacionada às matas. Xangô, as montanhas. Iemanjá, as águas. Então você fala, então a gente está lidando com uma crença baseada num princípio, vamos dizer assim, entre aspas, pagão, porque cultua elementos da natureza, ok? Fiz entre aspas, olhei para a teóloga, senão ela vai comer meu fígado. Mas seria pagão, né? Tá? Por quê? Porque você baseia-se nos elementos primórdios da Constituição, todo o planeta e da natureza, ok? Tá. Muito bem. Só que entram exceções. Ifá, ele é um homem que lê o destino das pessoas. Então você joga... Tem 3 jogos na África. War, Banco Imobiliário... Não. Você tem 3 jogos. O Ifá, e truco. o Iquim e o Pelé Ifá.
Sacanagem. Pra ter isso, o cara chega pra você. Vai, marreco. O quê? Sua alma é minha. Pá. Não. Então você tem o Ifá, o Queen e o Ipele-Ifá. O Ifá é o tradicional, se você for pra Bahia, né? Tem lá os caras que jogam, gostam do jogo de búzio. São os 16 odus, que são aquelas 16 conchinhas. Tá. Perfeito. Ah, já vi isso. Ele vai te contar histórias. Quando ele joga, sai uma combinação, mediante aquela combinação, ele vai te contar uma história. Tá. Que vai bater com você. O momento que você está passando na vida. Simples. Quando vem o Queen e o Ipele-Ifá, são 256 e o outro é 4.099. E eu vi um tabuleiro de Queen, eu vi o Ifá e tal. O que são esses números? Não entendi. São... Imagina o seguinte, você tem 16 pessoas que vão te contar uma história. Tá. Você tem 256 pessoas que vão te contar uma história. Você tem 4.099 pessoas que vão te contar uma história da vida deles. Tá. E essas 4.099, uma vai bater com você. Entendi. E aí ele vai falar, você está sobre a história de tal figura. Então, você está passando um momento que ele passou. Então você vai ter que fazer uma oferenda para ele, para que abra os seus caminhos, entende? Uma coisa assim. Entendi. Só que o tabuleiro desses jogos é diferente. É um tabuleiro de terracota onde você tem dados gigantes e você fica jogando pro alto e cantando. E ele vai fazendo a combinação para você e ele vai falar, você tá cagado aqui. Beleza. Você que manda, cara. Ok. Então, é diferente do que a gente tem na Umbanda. Tá? Você tem a figura de Exu ou Exu. Aqui a gente que é uma tem... divindade. Na África, ele é tratado como uma divindade. Aqui, não é uma divindade. Eu vou te explicar. Tá. Exu ou Exu, ele lida com matéria, dinheiro. Só que não é o cara que você vai pagar para fazer trabalho. Tipo, mata aquele cara para mim, eu te dou 10 conto. Não. O que acontece? Quando você for jogar o jogo de búzios, Ifá vai falar no ouvido da pessoa. Eles falam para você. Então você está jogando, o cara está soprando. Pelo intermediário. Intermediário. Então ele está escutando Ifá. Tá. E Ifá está falando, ó, ele precisa fazer uma abertura de caminhos. Quem abre esse caminho? Oxóssi. Ele tem um facão, ele vai abrir a mata. Entendeu? Entendi. Beleza. Quem vai fazer esta negociação entre o Ifá e Oxóssi? Exu. Então o Exu vira para você e fala, migão, para que Oxóssi trabalhe para você, você vai ter que me fazer uma oferenda. Que oferenda você quer? Ou oferenda de sangue, ou oferenda de caulim. Dinheiro. Muito bem. Então eu vou te dar quanto? Sai no jogo, eu quero R$ 1.768. E tem que ser 1.768. Não pode ser 69, nem 70, nem menos. Caramba. Beleza. Aí você vai e paga. Pra quem? Para Exu, e Exu vai e compra o material que o Oxóssi precisa para abrir seus caminhos. Não, mas eu não tô entendendo. Você paga pro intermediário. Sim. O intermediário vai chegar, ele faz a comunicação com o Exu, que é o pai de santo. Tá. O pai de santo vê, fala, o que eu preciso para isso? Eu quero 3 cabritos, 2 gatos e um cachorro como oferenda. Aí ele vai, compra os animais, faz a oferenda, mata os animais e faz com que o Oxóssi trabalhe para você. E por que, não são divindades, mas por que essas entidades precisam de sangue? Então, sangue está relacionado à energia vital. É o mais-valia que você tem. É o seu sangue. É o que te dá vida e é a moeda de troca nesse sentido. Então, os animais eles são oferecidos pela energia vital que eles possuem. O sangue. Entendeu? Por isso que também na Bíblia tinha oferendas de... No Velho Testamento, eles emulavam animais para um Deus. O Deus do Velho Testamento. Então, eles ofereciam carneiros, vacas. Os povos da antiguidade, antes mesmo do hinduísmo, lá na época dos povos pré-védicos, a mais-valia eram cavalos. Então, pro deus Karma, eles ofereciam cavalos. Caramba. Que era o animal de maior ostentação. Tá. Entendeu? Muito bem. Quando você vê isso acontecendo na África, e acontece até hoje, você fala, ok, eles tratam essas alegorias como deuses. Porque não caiu nenhum meteoro, ninguém saiu do meteoro ali.
Ninguém ia sobreviver ao impacto de um meteoro. É. Ok? Então, é uma mitologia baseada em elementos da natureza que são reais. Tá. Quando chega no Brasil, eu preciso de arquétipos brasileiros. Baiano tem na África? Não, só tem no Centro Espírita Brasileiro. Boiadeiro tem na África? Não, só tem no Brasil. Caramba. Então você fala, então existe alguma coisa que se adaptou ao Brasil. É. Então quando surge essa ideia, eles fazem uma combinação entre um centro espírita com a religião local. Por isso que quando você vai no centro espírita, seja um centro espírita mesa branca ou de Umbanda, você vê elementos como imagem de Cristo, porque Cristo não tem na África, É. entendeu? Pelo menos naquela época não existia o Essa cristianismo referência. na África. Você tem os povos locais com a cultura local, com a crença local, entendeu? Então cria-se então o quê? Uma mescla de religiões.